Queridos catequistas, hoje eu estou aqui para conversar com você, dialogarmos um pouco sobre o Diretório para a Catequese, um documento recentemente lançado que constitui-se para nós numa grande riqueza, mais uma pérola da nossa igreja para o nosso crescimento da fé e o crescimento no próprio ministério da catequese. Muito bem, o que nós vamos encontrar então nesse capítulo 2, intitulado A Identidade da Catequese? Nesse capítulo nós vamos encontrar a natureza da catequese, a catequese no processo da evangelização, a finalidade da catequese, as atividades da catequese e, por fim, as fontes da catequese. Belíssimo conteúdo nós vamos encontrar nesse 2º capítulo do Diretório. Já convido você para a leitura, para que a gente possa, de fato, testemunhar uma catequese com fundamentos. Muito bem! Entrando agora diretamente no capítulo. Primeiro título desse capítulo, a natureza da catequese. Nesse título, o Diretório faz uma relação bonita entre querigma e catequese, né? Ele vai identificar o que é o querigma e vai identificar o que é a catequese. O querigma enquanto anúncio e a catequese enquanto aprofundamento desse anúncio. Depois, o catecumenato como fonte de inspiração para a catequese. Olhe que bênção de Deus para nós! O catecumenato é algo que a igreja no Brasil vem trabalhando há mais tempo, portanto agora o Diretório Geral confirma esse nosso jeito de catequizar através de uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã e de uma evangelização de inspiração catecumenal. Voltar às fontes do catecumenato é beber desta riqueza para a nossa fé, para o crescimento da fé. Na linguagem de São Paulo, para a maturidade da fé. Então veja, quais são os destaques que nós encontramos então nesse item da natureza da catequese? Primeiro, a catequese é uma ação eclesial. Então você é catequista não por sua própria vontade, você é um vocacionado para a catequese e você anuncia em nome da igreja, a igreja que te envia. Por isso essa importância que nós temos dado nesses últimos anos do envio, né? A diocese como um todo faz o envio dos seus catequistas, porque os catequistas são enviados em nome do bispo, do arcebispo, para uma igreja missionária, para uma igreja querigmática, para uma igreja mistagógica, ou seja, para ajudar a formar novos discípulos de Jesus. Então, veja que a catequese, por ela ser essa ação eclesial, ela se origina do mandato missionário do Senhor. Que lindo ser catequista! Nós somos enviados pelo Senhor. E o ide de Jesus, de Mateus 28, 19 a 20, ide e fazei discípulos. Então a catequese tem esse fundamento, né? Depois, como ela é parte do ide de Jesus, a missão da catequese é fazer ecoar, fazer entrar pelo ouvido o anúncio, o querigma, para que esse querigma toque os corações dos homens e as mulheres do nosso tempo, tá? Então ele vai dizer, querigma e catequese estão intimamente ligados a uma interação, uma harmonia muito grande entre o querigma e a catequese. E a catequese, ela tem a missão de aprofundar o querigma. Então veja, o anúncio, o querigma é um anúncio da fé que ajuda as pessoas a descobrir a beleza do evangelho. E a catequese, então, vai aprofundar esta fé, levando os catequizandos a um encantamento e a uma vivência maior desta fé. Quais os elementos, então, como eco do querigma? Ele vai dizer que a qualidade da narração, né? A narração, a transmissão da fé precisa partir desta narratividade. E é uma narração testemunhal. Quem anuncia o querigma coloca sangue, vida nesse querigma, que você não está falando de algo estranho a você, está falando de algo que está dentro de você. Então,
O querigma é uma narração, uma narrativa testemunhal, exige uma atitude relacional de quem fala com quem escuta, o catequista e os ouvintes ou os catequizandos, e tem uma tonalidade salvífica, porque nós anunciamos Jesus Cristo, que por amor o Pai nos enviou, e Jesus Cristo passou pela paixão, morte e ressurreição, e é esse Cristo crucificado, ressuscitado, que nós o anunciamos, e o anunciamos com alegria. Depois ele fala do resgate do catecumenato como fonte de inspiração para a catequese. Ao resgatar o catecumenato, o documento nos orienta sobre a importância de uma catequese em chave querigmática e missionária, que parte de uma pedagogia catecumenal, ou seja, processual, bíblico-vivencial. Aí ele vai falar da importância de ter um itinerário pedagógico que conduz a pessoa ao encontro pessoal e comunitário com Jesus através da palavra e da liturgia. Depois ele segue nos números 66 a 74, que você depois vai aprofundar. Ele fala sobre a catequese no processo da evangelização. Então, primeiro anúncio e catequese, olha que bonito. O primeiro anúncio, falar de Jesus, aqueles que não conhecem Jesus. E a catequese agora vai aprofundar esse primeiro anúncio. Veja que o primeiro anúncio, para algumas pessoas, ele precisa ser reanunciado, anunciado o primeiro anúncio, depois um segundo anúncio, um terceiro anúncio. Olha os nossos católicos batizados não suficientemente evangelizados. A eles carece um segundo anúncio, quando não um terceiro anúncio. Depois ele fala sobre a catequese de iniciação cristã. E a catequese é a formação permanente para a vida cristã. Veja como ele vem confirmar o que nós já estamos fazendo, né? Mas ao mesmo tempo nos anima, nos impulsiona para um novo jeito de colocar a catequese no conjunto, no centro da comunidade eclesial missionária. Então, quais são os destaques deste item? Primeiro, o primeiro anúncio é um anúncio que cativa, que contagia, né? Que traz a pessoa se anima, se encanta. Essa igreja eu quero seguir, esse Jesus eu quero falar dele, entende? Porque é um anúncio leve e cativante, envolvente. Depois, o primeiro anúncio e a catequese são complementares, eles não estão justapostos, tá? Quer dizer, anuncia Jesus e aprofunda a fé em Jesus. E esta fé que nasce da escuta. Veja que o primeiro mandamento do povo de Deus, o povo de Israel, na Bíblia, no Antigo Testamento, é o Shema Israel. Porque quem escuta, a fé entra pelo ouvido, quem escuta, obedece o que escutou. Então, quem escuta a palavra, os mestres rabinos diziam, quem escuta a palavra e acolhe a palavra, coloca a palavra em prática, está lá em Deuteronômio. A palavra está no teu coração, está ao teu alcance para que a coloques em prática, né? Então, a catequese de iniciação à vida cristã, ela une a esta ação missionária, ela desperta e aprofunda esta fé e ela impulsiona uma ação pastoral. Então, a caridade e o estado permanente de missão. Ele vai falar também da unidade dos sacramentos da iniciação cristã, justo nesse capítulo, olha que beleza. E para nós é uma alegria, porque o documento 107 dos bispos no Brasil tem nos lembrado, tem nos acordado para isso, da importância de avaliar a ordem teológica dos sacramentos, de modo que o batismo, confirmação e eucaristia, que a gente ajude os fiéis a colocarem no centro a Eucaristia como o ápice da nossa fé. Catequese a serviço da educação da fé. Aí ele vai dizer que a catequese, enquanto educação da fé, ela tem a sua centralidade na palavra, ela educa para os ritos, para a liturgia e para a caridade. Belíssimo, não é verdade? Nós vamos ler, nós vamos aprofundar e nós vamos falar, anunciar uma catequese com conteúdos, com fundamento, né? E depois, então, agora o terceiro ponto, finalidade da catequese, dos números 75 a 78.
A primeira finalidade da catequese, me encantei ao escutar isso, porque isso já está presente na tradição viva da igreja, nos nossos documentos há muito tempo. Formar missionários de Jesus Cristo. Veja que a catequese, a finalidade primeira, não é formar para os sacramentos. Olha a importância da gente evangelizar os nossos pais. A catequese não termina na etapa da crisma. A catequese, ela forma para o discipulado missionário em Jesus Cristo. A catequese é um encontro com Jesus que transforma a nossa vida, que transforma a vida das pessoas, que revitaliza. E depois essa catequese, ela requer uma mudança de atitude, porque quem acolhe Jesus precisa agora viver ao modo que Jesus viveu. Portanto, uma conversão permanente. Logo, uma vez convertido, os cristãos fazem a diferença no mundo. Olha que bonito. Uma vez convertidos, os cristãos fazem a diferença no mundo. Depois, o quarto subtítulo desse capítulo, tarefas da catequese. Qual a tarefa da catequese? Então, a primeira tarefa da catequese é levar ao conhecimento da fé em Jesus. Iniciar a celebração do mistério na comunidade. Olha que bonito. Jesus Cristo e a comunidade. E essa comunidade eclesial missionária que as novas diretrizes da CNBB nos acentua tanto, que é uma comunidade que vive da palavra, iniciada a fé, celebra a Eucaristia, tem uma espiritualidade profunda, vive a caridade e um estado permanente de missão. Então, as tarefas da catequese, formar para a vida em Cristo, portanto uma experiência discipular permanente, ensinar a rezar, olha aqui a dimensão da espiritualidade e a mística, né? Não é uma oração desfocada, uma oração bíblica, uma oração vivencial. Introduzir a vida comunitária, veja que a vocação e a missão do batizado é a vida em comunidade. Eu não posso viver um Jesus Cristo personalizado, individualizado, não. Ele é comunitário, é trindade, o Pai é trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, portanto, a tarefa da catequese é introduzir os catequizandos à vida da comunidade. Depois, o ponto 5, fontes da catequese. Que belíssimo! Olha que lindo! A fonte primeira da catequese é a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus na Sagrada Escritura e na tradição viva da igreja. Eu brinco com os catequistas dizendo, olha, numa mão é a Bíblia, na outra é os documentos que são os documentos da nossa igreja. Porque os documentos, o Catecismo da Igreja Católica, a Doutrina Social da Igreja, todos os documentos da nossa igreja, eles é uma tentativa de sintetizar a história da salvação, a fé cristã que está presente na Sagrada Escritura. Então ele vai falar da centralidade da palavra. A palavra é fonte, é coração da igreja, é o que impulsiona, é o que dá vida à evangelização. A palavra não se esgota na Sagrada Escritura. Veja que palavra de Deus vai além da Bíblia. Porque ela ultrapassa os escritos. A palavra de Deus na Sagrada Escritura foi escrita para nos educar na fé, para nos transmitir de geração em geração as maravilhas que o Senhor fez por nós. Portanto, ela é uma realidade dinâmica e eficaz, porque a palavra é solidez. Ela é essa base que sustenta e que orienta a nossa caminhada de fé. É bom que as obras, esse ponto eu gostei, é bom que as obras dos padres da igreja sejam adequadamente colocadas entre os conteúdos da catequese. Olha que bom! Poder educar para a leitura da Bíblia e para a liturgia a partir dos padres da igreja, as catequeses mistagógicas de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, de São Gregório, são belíssimas. E muitas vezes nós desconhecemos essas fontes. E então ele diz que é preciso que essas obras sejam adequadamente colocadas no conteúdo da catequese. E aqui eu resgato Santo Agostinho. Santo Agostinho, na Pedagogia da Fé, ele vai dizer que a fé é uma arte de narrar. Ela começa no livro do Gênesis e termina nos tempos atuais. O que Agostinho quis dizer isso?
que a história da salvação está desde o livro do Gênesis ao Apocalipse e continua sintetizado nos documentos da igreja, nos nossos tempos atuais. Por isso, a história da salvação narrada na catequese tem a finalidade de despertar a fé para que o ouvinte, crendo, espere, esperando, ame. Olha que lindo! Crendo, espere e esperando, ame. Uma vez amado, vai amar a todos. Tá? São 3 as leis que orientam a narração, ou a narrativa na catequese, vai lembrar Agostinho. Ir ao essencial. Cá para nós, queridos catequistas, é preciso anunciar a essência. Jesus, a comunidade de fé, e essa comunidade de fé agora testemunha a caridade social e a missão. Veja, e Agostinho lembra, ir ao essencial, fazer ver a unidade do desígnio de Deus, a unidade da história da salvação, e desvelar o seu mistério, seu objetivo primeiro. Né? Esse Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, nos quer que caminhemos segundo a sua vontade, segundo os princípios pedagógicos que o seu Filho nos ensinou. Depois, a fé vem da escuta, e a escuta é o anúncio da palavra de Cristo. Não é lindo? O prólogo de São João, né, o capítulo 1 do Evangelho de São João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, é este verbo encarnado, essa palavra viva que nós anunciamos. Depois ele traz a dimensão do magistério. E aqui é muito bonito, porque ele resgata o princípio da Dei Verbo do Concílio Vaticano II. A igreja é serva da palavra. Ela não está acima da palavra. Ela ensina a palavra. A igreja tem o papel de ajudar na transmissão da palavra. O magistério conserva esta palavra, interpreta e transmite o depósito da fé. Não é bonito? Lindo! Depois ele convida também para a educação, para a liturgia, para os ritos. Ele vai dizer que a liturgia é um lugar privilegiado da catequese. E eu costumo dizer, a catequese aprofunda a fé, a liturgia celebra esta fé, torna célebre esta caminhada bonita de fé em Jesus Cristo. Portanto, ele vai lembrar que, para isto, exige-se um itinerário mistagógico que ajude os catequizandos na interpretação dos ritos à luz dos acontecimentos salvíficos de Jesus. O que nós celebramos na Eucaristia? Jesus Cristo, morto, o crucificado, ressuscitado. Às vezes a gente enfeita tanto as nossas liturgias que deixa Jesus lá no canto. Isso é sério. O centro da Eucaristia é Jesus Cristo. Por isso que ele diz no itinerário mistagógico, à luz dos acontecimentos salvíficos. Ele veio para nos salvar. E nos quer agora que celebremos e comunguemos desse mistério para ser um novo Cristo na sociedade. Tá? Veja, ele fala que esse itinerário deve introduzir aos sentidos dos sinais litúrgicos e que dê significado aos ritos em relação à vida cristã. Depois ele fala da dimensão do testemunho dos santos. Os santos e os mártires, quer dizer, é uma catequese testemunhal. Eles deixaram esse testemunho, eles foram reconhecidos pela vivência radical do Evangelho. A exemplo dos santos, eu e você somos convidados a caminhar rumo à santidade. E aquela santidade, o Papa Francisco disse, do dia a dia, um bom dia às pessoas, né? O ir ao encontro dos afastados, cumprimentar as pessoas, essa é a beleza da vida. Depois ele vai falar da teologia. A teologia a serviço do anúncio e da catequese. Teologia, falar, estudar sobre Deus. Eu vou dizer que essa teologia está a serviço do anúncio e do aprofundamento da fé. Por isso, querigma e catequese. E aqui é muito importante que a CNBB continue, não é um documento, sou eu falando. É importante que a nossa conferência, a CNBB, continue insistindo na formação de novos presbíteros na pedagogia catecumenal. Aí sim nós vamos ter uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Porque se o presbítero, se os seminaristas, os jovens, as vocacionadas da vida religiosa consagrada são formadas nessa pedagogia catecumenal, eles serão diferentes frente ao anúncio e o aprofundamento
deste anúncio. Depois ele vai falar da questão da cultura cristã. A cultura como um valor e patrimônio artístico que inspire e fecunda a fé. Olha que lindo! O verbo se fez carne e habitou entre nós, se fez cultura e habitou entre nós. Aquilo que a Conferência de Santo Domingo acordava a América Latina para a inculturação do Evangelho. Depois ele vai tratar a questão da beleza, a catequese pela via da beleza. Uma beleza que se concentra na pessoa de Jesus Cristo. Então veja, uma arte, uma beleza que se concentra na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele vai falar de uma catequese que consiga conduzir o catequizando e famílias ao caminho da contemplação. Cá para nós, somos da cultura ocidental, somos muito racionais. E a nossa catequese não produz efeito porque a gente fica no mundo da razão. Santo Agostinho diz, tem que descer no mundo dos ouvintes. E para descer no mundo dos ouvintes, você desce com conteúdo, com fundamentos. E ao descer no mundo dos ouvintes com fundamentos e com conteúdos, você consegue conduzir o catequizando ao mundo da contemplação. E quem contempla, ama. Quem contempla é capaz de narrar as maravilhas que o Senhor fez por nós. O que vimos e ouvimos, lembra a carta de São João, fazendo uma leitura do Salmo 78. O que vimos e ouvimos, nós o anunciamos, para que a nossa alegria seja completa, né? Então veja, nós anunciamos na catequese um Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Queridos catequistas, vamos ler, aprofundar e fazer com que a nossa catequese cada vez mais forme discípulos missionários de Jesus Cristo. Deus abençoe, uma fecunda missão.